Entrei aqui e acabei não cumprimentando a todos. Eu sou Luiz Antônio, eu sou o novo secretário de TI do CSJT. Então, acho que com alguns eu já consegui conversar, né, pessoalmente, outras reuniões, outras ocasiões, inclusive. E estamos no início da gestão ali com uma série de proposições, uma série de mudanças. Enfim, queria dar bom dia a todos e me colocar inteiramente à disposição para qualquer tipo de solicitação, de conversa, de discussão também. Então, fico à disposição por qualquer canal de comunicação. Agradeço aí a todos. Obrigado, Luiz. Bem, gente, bom dia a todos, né? Bom dia aqui do nosso pessoal do TRT 12 e acho que já estamos com uma boa representação aqui dos diretores de TI e dos demais convidados, né? Que os diretores trouxeram aqui para a reunião e que eu gostaria que fosse bastante proveitosa, né? Para todos nós. Aproveitar porque esse pessoal é raro, né? E dispor do horário de vocês é muito bom. Tá? Nós aqui do TRT estamos com a equipe técnica completa que trabalha com o PROAD, o Tiago, são dois Tiagos, e temos acho que o conhecido pela maioria de vocês, né? Gustavo Ibarra, cara conhecido nacionalmente, faz cerveja e é um profissional que todos nós aqui admiramos, aqui no TRT 12, admirado nacionalmente. Temos o Nelson também, né? Temos o Nelson, claro, outro da equipe técnica, e temos também o Carlos Mazzi, que é o diretor da área de desenvolvimento. Esse é o pessoal, é o principal, a equipe principal responsável pelo PROAD. Falar no PROAD, para nós, assim, nos dá um certo orgulho, claro, porque é nosso filhinho, e uma certa tranquilidade, até porque a gente acredita muito no projeto, entende que é bom para a justiça do trabalho. E foi nesse entendimento que essa equipe vem trabalhando arduamente, com o apoio, claro, aqui da administração do TRT, para chegar no ponto em que a gente está, né? Em que a última entrega, vocês sabem, foi uma entrega que teve um forte teor técnico mesmo, né, de atualização de tecnologia, para que haja talvez um desenvolvimento colaborativo com os outros TRTs, enfim, isso a gente pode conversar em outra oportunidade, mas o foco estava, até o momento, esteve nessa atualização de tecnologia, né, a gente tem uma versão aí que foi dockerizada, digamos assim, o que nos facilita demais a vida aqui, porque a gente empacota e facilita e deixa a nossa distribuição das versões mais célere, e também acredito que facilita a vida da maioria dos regionais, né, no momento de fazer uma atualização de versão, etc. Tá? Era nisso que a gente vinha trabalhando até agora, havia essa necessidade, ou seja, a gente estava trabalhando lá no nosso quintal, ou no nosso bueiro, como queiram, né, e agora a gente vai para trabalhar no nosso jardim, ou seja, a gente agora tem a nossa expectativa é que a gente melhore bastante a experiência do usuário a partir dessa versão 4, que é a versão alvo aqui deste nosso encontro, né, que será apresentada, acho que é pelo Mazzi. É isso, Mazzi? Vai estar contigo a apresentação? Isso, eu vou conduzir a apresentação, mas, por favor, me interrompam a qualquer momento, aí, fique bem à vontade. Então, o objetivo é que vocês conheçam, vejam essa nova carinha do PROAD, que a gente acha que vai melhorar a experiência do usuário. Também temos algumas funcionalidades já novas, que serão comentadas também pelo Mazzi. PROAD, por ser nacional, a gente, de vez em quando, né, técnicos ou mesmo os diretores ficam perguntando, e aí, Valdir, vai sair tal coisa, ou vai sair tal... Eu não consigo acompanhar tudo que tem lá, né? Então, aqui também é um momento, né, para que vocês façam as perguntas, para que nós sejamos sabatinados, porque, como eu disse, a principal equipe do PROAD está aqui para isso, e para fazer desse encontro um encontro bastante produtivo. Tá? Então, eu quero demais agradecer a presença de vocês todos, com toda a minha sinceridade. Para nós é uma honra mesmo contar com vocês,
presenças ilustres da Justiça do Trabalho. Tá? É com isso mesmo que eu passo já a palavra para o Mazi. Antes desculpa, eu ia apresentar, Mazi e Gustavo, o Luiz Garcia. Ele se apresentou e também então eu faço, com todo respeito aos demais, claro, você sabe do respeito que eu tenho por todos, mas um agradecimento especial ao Luiz, que está chegando nesta equipe agora, né, e já vem num cargo que para nós é chave, né? Afinal, diretor lá de TI do CSJT, não é pouco não, amigo, é muita coisa, né? E a gente tem a colaboração forte do CSJT, nós todos sabemos que o CSJT, como patrocinador para nós, é uma mão na roda, né? E desde o momento em que eu o conheci, Luiz, ele sempre se colocou à disposição, e isso nos trouxe uma expectativa alta, porém muito boa, tá? Eu acho Obrigado, que vai ser Valdir. uma boa parceria. Obrigado. Olha, na verdade, essa tônica da colaboração é a tônica da gestão, né, que a nossa presidente ela quer fortalecer essa tônica mesmo. E antes de vir para o CSJT, eu estava atuando como diretor de TI no CNJ e desenvolvendo, inclusive, acho que alguns tiveram a chance de conhecer um pouco o trabalho, eu estava fazendo um esforço muito grande para desenvolver essa tônica do trabalho colaborativo entre os tribunais do Poder Judiciário como um todo. E essa é a visão que eu estou trazendo agora também para o CSJT, corroborado pela nossa presidente e pela secretária-geral. Então, de fato, a gente deve trabalhar nesse sentido, e, de novo, assim, fico inteiramente à disposição de todos vocês por qualquer canal, pode ser WhatsApp, telefone, e-mail, que vocês precisarem, certo? Reitero aí minha disponibilidade, tá bom? Obrigado, Garcia. A palavra está com o Mazi, então, sem mais delongas, né? Vamos ao que mais importa, que é o PROAD. Bom, obrigado, Valdir. Pessoal, então, bom dia a todos novamente. O Valdir já me apresentou, mas, enfim, meu nome é Carlos Mazi, eu trabalho aqui na informática do TRT12, e a intenção aqui é fazer uma apresentação trazendo as novidades, né, mostrando o que o PROAD 4.0 vai oferecer aí para a Justiça do Trabalho, tá? Eu vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês, aí eu não vou conseguir acompanhar aqui o rosto de vocês, mas se quiserem interromper a qualquer momento, por favor, o façam, né, pelo áudio, só me chamar que a gente pode interromper, tá bom, pessoal? A princípio eu vou seguir uma apresentação, mas sintam-se à vontade. Bom, imagino que já esteja aparecendo para vocês aí uma telinha de apresentação, né? Bom, PROAD 4. A ideia aqui dessa conversa é a gente apresentar rapidamente assim, o histórico do PROAD, né? Situar como é que está o PROAD hoje na Justiça do Trabalho, né? Quais tribunais que já utilizam, né? Falar um pouquinho dos pré-requisitos aí para fazer a atualização para o PROAD 4.0, para quem estiver interessado em atualizar. Falar também de qual é a previsão dessa distribuição nacional, porque no momento ele está ainda sendo homologado aqui no nosso regional. E, finalmente, apresentar aqui algumas das novidades que esse PROAD 4.0 traz. A intenção não é esgotar aqui todas as novidades, mas tentar passar o que de mais impactante, mais importante ele trará. Então, só fazendo aqui um breve histórico, em novembro de 2009, o PROAD foi lançado aqui no TRT12, um processo de administrativo eletrônico, né? Vem sendo usado desde então. Aí, assim, eu pontuei aqui alguns dos marcos mais importantes, assim, na história do PROAD, né? Em setembro de 2017, o PROAD passou a atender as ouvidorias da Justiça do Trabalho, né? Com apoio aí, uma aproximação que aconteceu com o Coleouve, né? Na verdade, essa aproximação já começou um pouco antes até, mas foi ali em 2017 que isso ficou um pouco mais forte. Em dezembro de 2017, foi instituído, pelo menos aqui no TRT12, né, o portal PROAD. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas o portal PROAD é um outro sistema, né, que, enfim, ele é integrado ao PROAD, mas ele permite o acesso do cidadão externo, né, externo ao tribunal. Então, no caso concreto aqui do TRT12, ele foi instituído em dezembro de 2017 e ele já possibilitou, por exemplo, a assinatura de contratos, né?
Era um procedimento que a gente tinha, enviava por e-mail o contrato, a empresa imprimia, assinava, né, no papel e devolvia pelo correio, por exemplo. E com o uso desse portal PROAD foi possível, até então, né, ele só permite isso, né, compartilhar um documento com uma pessoa de fora já pré-cadastrada e a assinatura digital. Isso já na ocasião trouxe um ganho bem interessante, assim, acelerou muito essa dinâmica, por exemplo, da assinatura de contratos, né. Alguns tribunais já conhecem o portal PROAD, acredito que outros talvez não, enfim. Aí, em 2019, abril de 2019, foi oficializado, através da resolução CSJT 239/2019, o PROAD na Justiça do Trabalho como o sistema oficial de processo administrativo e ouvidoria. Embora a gente saiba, né, que essa análise do PROAD já começou bem antes, né, com um grupo de trabalho, alguns de vocês até participaram e contribuíram, mas, assim, a oficialização foi nessa resolução. Em julho de 2019, nós tivemos um marco bem importante, mais ou menos naquela linha que o Valdir vinha falando, né, que foi o PROAD 3.0, onde foi feita a migração da plataforma tecnológica, né. Até então, a gente vinha numa plataforma lá de 2009 ainda, né, para quem conhece, ouviu falar, enfim, era o J-Company, e foi feito um trabalho aí bem importante de migração de plataforma. Hoje, na verdade, desde a versão 3.0, né, desde julho de 2019, já é JE padrão, assim, então, isso foi uma conquista muito importante em vários aspectos, né, mas principalmente para permitir a evolução mais rápida, né, do sistema a partir desse ponto, e também para permitir, por exemplo, o trabalho colaborativo, né, porque a gente sabe que poucos regionais têm familiaridade com aquela plataforma que era utilizada até então, né, o J-Company. Um outro marco bem importante foi também em 2019, em dezembro, já no finalzinho do ano passado, foi realizado um workshop com uma contratação de uma empresa, para a gente avaliar, isso aconteceu aqui no TRT12, uma melhoria da experiência do usuário. Na verdade, isso já é uma diretriz nacional, né, do Comitê Nacional, que estabeleceu como uma das diretrizes, né, a gente aperfeiçoar, melhorar a experiência do usuário. Então, foi feito esse workshop envolvendo áreas de negócio aqui do TRT12, e foi bem interessante, porque dali surgiram diversas possibilidades de evolução, de melhoria. Agora, recentemente, né, foi mês passado, em setembro de 2020, mais uma entrega bem importante, também citada pelo Valdir ali na introdução, né, que foi o PROAD 3.8, também é uma demanda nacional, que foi, enfim, o PROAD numa infraestrutura ágil, em Docker, né. A gente sabe que isso era uma entrega bastante aguardada por diversos regionais, também era uma demanda nacional, né, e então, somando aquela migração tecnológica lá de julho de 2019, com essa migração da infraestrutura ágil, a gente conseguiu terminar, assim, aquele trabalho, como disse o Valdir ali, o trabalho que não aparece tanto, assim, que não oferece tanto valor para o negócio, mas que é essencial, né, como a gente sabe, para poder evoluir, poder melhorar. E aí, sim, agora, em outubro de 2020, inicialmente aqui no nosso regional, no TRT12, né, nós vamos liberar o PROAD 4.0, e, naturalmente, como vem sendo, né, a política de liberações, depois que estabilizar aqui, a gente vai fazer a liberação nacional. E esse PROAD 4.0, ele foi desenvolvido com o apoio de um contrato de fábrica de software que a gente tem, e todo o apoio incondicional aí da equipe, né, envolvida, como a equipe que o Valdir já mencionou ali, né, o Tiago, o Azevedo, o Nelson, o Tiago Carneiro, o Gustavo. Então, foi um trabalho muito interessante, um trabalho muito legal para fechar o PROAD 4.0, que já está em homologação aqui no TRT12, né. A nossa previsão aí é tentar fechar essa homologação até o dia 14 de outubro, e se tudo correr bem, 16 de outubro entrar em produção aqui no TRT12. Né. Mas, assim, principalmente, o que traz essa versão PROAD 4.0? Foram melhorias colhidas lá naquele workshop
que a gente fez lá em dezembro de 2019, né, para melhorar a experiência do usuário, que era uma demanda nacional de fato, né, era algo que o Comitê Nacional já havia proposto que fosse feito. E, assim, a gente não conseguiu ainda nesta versão implementar todas as melhorias que a gente conseguiu colher lá na época, né, em dezembro de 2019. Mas algumas melhorias bem importantes já foram implementadas e já estarão nesse PROAD 4. Por exemplo, permitir o upload múltiplo de documentos PDF dentro do PROAD, né? Esse aqui é um pedido antigo, né? Até então, quando você vai fazer um upload do documento, né, criar um documento, um processo, você tem que subir um de cada vez. Aqui você já pode subir vários de uma vez só, né? Aperta ali o Ctrl, vai selecionando vários documentos e sobe tudo de uma vez só. Consultar processos, melhorar, né, a consulta de processos com a utilização de marcadores, depois a gente vai mostrar o que é isso, né, mas é uma etiquetinha, como se fosse um post-it ali do papel, que facilita o gerenciamento, a organização dos processos, né. Então, isso aqui foi uma coisa também bastante, um pedido bem importante, assim, no ponto de vista da área de negócio, né. Uma questão legal, né, de sinalização de prioridade na ficha do processo. São 3, se eu não me engano, são 3 situações, depois a gente vai ver direitinho, né, situações que têm prioridade por questões legais, enfim. Até então não havia esse tratamento, né, a partir dessa versão 4 já será possível. A gente vai ver que no momento da criação do processo é possível indicar se o processo possui uma das prioridades legais, né, previstas, e aí, a partir de então, todo o tratamento desse processo ao longo da sua vida, ele vai ter uma sinalização sempre alertando, olha, esse aqui tem prioridade, tá, por questão legal. A gente falou no começo ali o upload múltiplo, né, dentro do PROAD, mas também no formulário de ouvidoria, que até então nem era possível fazer upload de documentos, né, o cidadão, ele entrava, ele simplesmente preenchia ali campos textuais, mas ele não podia fazer upload. Agora, a partir dessa versão, não só será possível fazer upload múltiplo, mas também com outros formatos de mídia, né? Por exemplo, embora no PROAD ainda esteja restrito apenas a PDF, nesse formulário de ouvidoria será possível, por exemplo, subir uma foto, né? Subir um vídeo, subir um documento, PDF, enfim, abrindo aí o leque de possibilidades para o cidadão fazer sua manifestação, seu elogio, sua reclamação, enfim. Em consequência disso, né, esses documentos que o cidadão vai subir na manifestação vão aparecer numa aba nova, que até então não existe, chamada Anexos, né, que será restrita, na verdade, apenas à ouvidoria, né, então somente a ouvidoria vai ter acesso a essa aba com esses documentos aí. Então, até aqui a gente falou de um primeiro ponto, né, que o PROAD 4.0 traz, que é essa questão das melhorias de experiência do usuário, né. Tem também uma questão da migração tecnológica de todo o ecossistema do PROAD. Lá em julho de 2019, foi concluída a migração tecnológica do PROAD e do portal PROAD, né, até acabei não citando lá no slide, mas enfim, foram esses dois. E aí restou pendente a migração tecnológica também dos outros sistemas que compõem, né, esse conjunto, essa suíte do PROAD, né, participante, SAF, TRT, o assunto, template, enfim. Isso, às vezes para o negócio isso aqui não significa muito, mas para a gente que é da área de TI, a gente sabe que isso facilita muito na hora da distribuição, na hora da atualização, porque a gente vai ter a mesma versão do servidor de aplicação para todo o ecossistema, né, não vai ficar quebrado como vinha até então, né? Então, isso aqui também é uma demanda nacional e que vai facilitar bastante a vida de todos nós. Um outro aspecto bem importante também, que foi trabalhado no PROAD 4, foi a questão do ranking de transparência do CNJ, né? Aqui, a gente acabou não pontuando em algumas questões desse ranking do CNJ, e os tribunais que adotam o PROAD também não puderam pontuar, né? Por conta da gente não permitir até então a possibilidade do cidadão externo acompanhar uma manifestação, né? Ele simplesmente criava a manifestação, mas depois ele não tinha mais como saber o que aconteceu com aquela manifestação. Ele teria que ligar ou mandar um e-mail, entrar em contato com a ouvidoria, porque ele sozinho, pelo sistema, não teria como acompanhar.
Então, nesse PROAD 4, essa questão foi atacada, né, e eu diria até que a gente foi um pouco além, né, a gente não só permite a consulta da manifestação, né, pelo cidadão, que vai poder acompanhar a tramitação, né, como também ele vai poder consultar todos os processos que ele tem algum tipo de relação, que ele tem algum tipo de, que ele está associado. Ele vai poder, inclusive, juntar documentos a processos, né, um procedimento parecido com um pedido complementar. Ele vai poder criar o processo, né, protocolar processo. Ele poderá fazer consulta pública de processos. E aí também tem uma questão técnica que também tem um job que vai fazer o envio de e-mails para esse cidadão, como se fosse um push, né, para ele saber, ó, teve movimentação aqui na tua manifestação, né. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes lá, quando for mostrar o portal PROAD, porque aqui, a princípio, a gente precisa definir algumas questões, tá, algumas parametrizações, o que o usuário externo pode protocolar, o que ele pode consultar, enfim. Mas a gente já vai chegar lá. Pessoal, até aqui tudo bem, podemos prosseguir nessa dinâmica aí, tá? Eu estou conseguindo ver aqui algumas carinhas agora, eu estou com a telinha do lado aqui. Tá tudo bem, podemos ir nessa linha então, pessoal? Tá ótimo então, estou vendo os joinhas e alguns aí, ok. Bom, então, PROAD na Justiça do Trabalho. Diversos regionais já adotam o PROAD, né, nós temos aqui a grande maioria, né, inclusive o TST também recentemente adotou o PROAD. Alguns regionais estão em fase de, já iniciaram, né, tratativas para adoção do PROAD, né, o caso desses aqui que estão listados, e temos 2 regionais que ainda não, pelo menos até o momento, não se manifestaram o interesse de implantar, mas o que a gente percebe é que a grande maioria ou já está utilizando ou está em vias de utilizar, né, então ele está bem difundido na Justiça do Trabalho. Uma questão que vocês podem se perguntar é o seguinte, legal, a gente vai ver o PROAD 4, e aí, como é que eu faço para instalar? O que eu preciso, né, para instalar o PROAD 4? Então, é o seguinte, os tribunais que já estão com infraestrutura ágil, né, Kubernetes, Docker, enfim, basta que eles atualizem para a versão 3.8, e depois atualizem para a versão 4, né, a versão 3.8 já foi distribuída, a versão 4, reforço, ainda não foi distribuída, porque ainda não foi completamente homologada, né? A previsão é, ainda na primeira quinzena de outubro, homologar-nos, colocar-nos em produção aqui no TRT12. Acredito que se tudo correr bem, passando uma semana ou 2, a gente já deve distribuir nacionalmente. Agora, os tribunais que não têm ainda infraestrutura ágil, aí eles não vão conseguir atualizar para o PROAD 4, tá? A última versão disponível que eles conseguirão atualizar é a versão 3.62. Bom, então agora vamos mostrar algumas novidades aqui do PROAD 4.0. De novo, tá, pessoal, não tenho aqui a pretensão de conseguir esgotar todas as melhorias, todas as novidades, mas passar, assim, o que chama mais atenção, que é mais importante. Bom, esse aqui é uma tela já do PROAD 4.0, e eu não sei se todos conhecem, mas já tem algumas versões que isso acontece. Quando você entra no PROAD, ele traz essa modal com o changelog, né, com as alterações, o que tem de novidade. Não será diferente nessa versão, né, e essa versão, o changelog, vai ser bastante extenso. Aqui, estamos com uma ficha de um processo, né, então, já dá para perceber, assim, que mudou o layout, né, mudou a ideia que foi, com base lá naquelas sugestões e melhorias escolhidas no workshop de melhoria de experiência do usuário, tentar deixar o layout um pouquinho mais limpo, mais funcional, mais moderno, né? E aqui, então, a gente já traz aqui um exemplo de situação que são os marcadores, tá? Como a gente falou, são como se fossem post-its. As áreas podem criar esses marcadores, elas podem, inclusive, personalizar a corzinha de fundo ali, a cor do texto. Qualquer pessoa da área pode usar essas etiquetas, esses marcadores para classificar os processos, né? Eles aparecem aqui. Essa barrinha aqui, horizontal do menu, ela também foi totalmente remodelada, né? Algumas opções do menu vertical passaram aqui para o menu horizontal, até para deixar um pouco mais limpo aqui, né, o layout. Depois a gente vai falar um pouquinho mais.
Apareceu uma opção nova de menu aqui, que é processos com marcadores, justamente porque se você etiqueta, né, os processos, coloca esse post-it, você tem que, de alguma forma, depois poder consultá-los, né, rapidamente. E aqui, esse aqui é o caso, né, é a tela de consulta de processos com marcadores. Então, aqui, por exemplo, selecionei todos os processos que tinham esse marcador específico, que, por exemplo, contratos 2020, e o sistema listou aqui os 3 processos que apresentam esse marcador. Poderia ter selecionado outras combinações e ele faria ali a pesquisa. Aqui uma outra novidade também, ainda na ficha do processo, na aba histórico de eventos, aparece agora uma opção aqui para filtrar, você pode visualizar apenas os eventos de tramitação, por exemplo, eliminando os pedidos de ciência, eliminando da visualização, né, só para facilitar a visualização. Ou o contrário, né, eu quero só ver os pedidos de ciência, quero só ver os pedidos de conhecimento, enfim, para facilitar a leitura mesmo, né, da tramitação do processo. Então, aqui essa opção filtros, né, que ao clicar ela abre e você pode selecionar o que vai aparecer aqui na aba de histórico de eventos, que é a tramitação do processo em si, né. Como falamos, a aba de menu horizontal aqui, ela tem agora, por exemplo, algumas opções do menu vieram para cá, né? Então, a criação de processo, de pedido complementar, então, ao clicar aqui, ela exibe, né? Todas as consultas, né? Central de busca, enfim, também está aqui nesse menu. Algumas configurações de autotexto, pastas virtuais, enfim, estão acessíveis aqui a partir dessa opção. Aqui nesse sino, ele mostra, ao clicar, ele mostra os pedidos de conhecimento, e aqui ele traz até meio que um padrão, isso aqui já de navegação web, né, um número de pedidos não lidos, no caso que seria 1, né, quando eu ler esse número, esse aqui vai zerar esse número aqui, esse marcadorzinho, os dados do usuário logado, enfim. Se eu quiser saber as novidades aqui da versão, clico no i, ele traz aquela modalzinha com as changelog. E aqui só, então, dando um destaque para essa reorganização do menu, que ficou, de fato, mais enxuto, a ideia aqui é facilitar a experiência do usuário no sentido de que aquelas atividades mais corriqueiras, ele tem aqui concentrado, né, as tarefas que ele faz no dia a dia, né, estou tratando, tem que assinar, tem que autorizar, as pendências, né, a organização dos processos, aquilo que ele realmente faz mais, fica numa área privilegiada aqui e mais limpa para que o trabalho possa fluir melhor. Pessoal, aqui, ó, só, de novo, tá? Eu estou só fazendo alguns recortes aqui. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo interessante, né? É o upload múltiplo de documentos. É claro que ele não vem direto para essa tela, né? Eu abro o processo que eu estou tratando, vou na ficha do processo, vou lá, clico em subir documentos, e aí ele apresenta essa opção aqui. Antes eu podia escolher um documento, agora eu já escolho vários, eu já escolhi lá, peguei o Ctrl lá, segurei o Ctrl, fui selecionando com o mouse N documentos que eu queria subir de uma vez só, e aí ele traz para essa telinha aqui, e ele permite que eu faça aqui a descrição de todos eles, né, em lote, classifica o tipo do documento, enfim, informe os autores, aqueles dados que eu já poderia fazer um por um, agora eu faço de uma vez só em lote, e até uma informação aqui importante que a equipe acabou trazendo também, que não é possível aqui escolher a ordenação, tá? Mas aí ele vai fazer a ordenação por ordem alfabética, então o nome que você der aqui aos documentos, ele vai colocar nessa ordem na ficha do processo. Né? Continua a conversão automática para PDFA, enfim, tudo como já vinha acontecendo, né? Então aqui os documentos foram subidos de uma vez só, né? Falamos também que uma das melhorias seria essa questão de poder sinalizar a prioridade legal dos processos, né? Então, de novo, estou criando um processo lá, cheguei na última etapa, aparece aqui essa opção prioridade, que até então não tinha, e ao clicar aqui na caixinha de seleção, de Select Box, ele traz quais são as prioridades previstas, né? Pessoa com deficiência, pessoa portadora de doença grave ou idoso. O padrão vem normal, né? Sem prioridade. Então, na criação, você indica explicitamente essa prioridade. E aí, quando você, por exemplo, está na ficha do processo, né, esse processo ele foi criado já com prioridade, está aqui o aviso alertando que trata-se de um processo que tem prioridade.
não só na ficha do processo, como também nos painéis onde ele aparece, né, que tem um exemplo que aparece em destaque, no painel pendentes para as minhas áreas, por exemplo, no sentido de facilitar esse gerenciamento, né. Bom, pessoal, até aqui foi uma passada bem resumida em cima das principais novidades, melhorias do PROAD 4.0. Agora, a gente inserir o portal PROAD. Deixa eu só voltar aqui. Alguém tem algum questionamento, algum ponto a colocar? Podemos prosseguir para o portal PROAD? Pode ser, eu estou conseguindo ver aqui as carinhas de vocês de novo. Tá tudo bem, então, podemos prosseguir, né? Tá. Equipe, Thiago, Gustavo, Nelson, por favor, interrompam a qualquer momento, tá? Bom, então, o portal PROAD, de fato, aqui foi onde teve, entendo, pelo menos, o maior número de alterações, assim, de melhorias, né? Começar pelo visual totalmente remodelado, né? Ele lembra muito aqui o padrão de identidade visual que o CSJT definiu, né, para os portais de internet, mas não só no visual, né, principalmente na questão de funcionalidades. Vejam a quantidade de opções aqui disponíveis hoje, né, a partir de agora, né, no portal PROAD. Até então, de fato, as opções são bem restritas, né, basicamente, resumindo, o cidadão ele consegue visualizar documentos e consegue assinar documentos, né. A partir de agora ele vai poder fazer muita coisa. Então, o primeiro exemplo, né, protocolar manifestação. Embora essa opção de protocolar manifestação ainda exista a partir lá do portal de internet, né, ela será mantida lá também, mas também por aqui agora o cidadão pode fazer esse protocolo de manifestação. Só uma questão que eu não sei se é claro para todo mundo, mas prefiro pecar por excesso do que por negligência. Para fazer o uso desse portal PROAD, o cidadão externo ele precisa estar previamente cadastrado, né? Então, por exemplo, se o cidadão ele não tem cadastro em nenhum tribunal, se ele entrar lá na página da internet ou no portal, ele consegue fazer, como sempre foi, né? Ele consegue cadastrar sua manifestação. Aqui, através do portal, ele precisa ter um cadastro prévio já, né? Só isso, mas a tela de protocolo, o formulário vai ser igual nos dois casos. Então, ao clicar aqui em protocolar manifestação, abre-se um formulário, onde o cidadão ele vai informar aqui uma série de campos aqui, e aqui temos uma questão bem interessante, né? Até, se o Gustavo quiser falar um pouco, isso aqui foi uma sugestão que partiu do próprio Comitê Nacional do PROAD, né? Em relação à LGPD, tem um texto aqui que foi sugerido, né, para abrir esse formulário. Esse texto, ele pode ser revisado por cada regional pode entender que o texto precisa ser alterado, ou não quer colocar um texto, enfim, né, aí cada regional tem essa autonomia, ou se eventualmente o CSJT entender que o interessante é padronizar essa mensagem para todos, tranquilo também, né, basta que cada regional parametrize da forma orientada, enfim. O fato é que aqui para demonstração está essa mensagem, né, se o tribunal entender interessante, pode usar essa sugestão, ou pode, enfim, gerar essa mensagem. Valdir, quer falar alguma coisa? Mas eu não sei se a nossa dinâmica... Tu prefere, mas deixar as perguntas para o final? É que o Robert está... Eu acho que pergunta a hora que quiser aí, pessoal. Eu acho que talvez seja até melhor agora, Robert. Com a palavra, então, o Robert se inscreveu. E pode comentar, Robert. Foi você e o Gustavo que escolheu agora, tá? Eu, Valdir, a culpa é deles aí, eu não queria interromper, não. Sim. Até eu achava melhor você concluir a apresentação, para daí eu fazer essa pergunta, porque pode ser que você consiga até responder para frente, mas são dois problemas que a gente tem aqui, eu até conversei com o Valdir esses dias sobre isso. Um deles, acho que é o que você está falando agora. A gente tem muitas situações aqui que os advogados pedem para ter acesso aos PROADs, né? Processos administrativos de servidores, por exemplo, e N motivos, né? E aí, principalmente alguns servidores aposentados,
E aí os advogados pedem para ter acesso ao processo, e aí a gente tem alguns problemas com relação a isso aqui. A gente até fez aqui umas gambas, que criamos uma base paralela para cadastrar a galera de fora, mas não dá para você dar acesso ao sistema, né, para advogado. Quando a pessoa é servidor, até dá, a gente mantém uma base paralela e ele entra no sistema e consegue ver lá os processos deles. Mas seria isso, como que, se existe algum recurso que vai possibilitar, ou se é exatamente o que você está colocando aí, que permita que o advogado tenha acesso à íntegra, né, e teria que ser autorizado, né, o advogado tem que se identificar no processo como procurador, e aí alguém, né, teria que ir lá e autorizar, olha, esse advogado pode ver esses processos. E o outro, que isso é uma discussão um pouco mais ampla, que a gente também está tendo problema aqui, quando os processos têm recurso, né, e aí esses processos vão para o julgamento no pleno. Hoje a gente mantém tudo no PROAD, eu sei que tem uma discussão aí, alguns estão usando o PJE para isso, eu também acho que o PJE talvez seria como o jeito de resolver tudo isso, mas aí teria que ter integração de um sistema com o outro, né? Acho que o Valdir até me explicou já como isso vai funcionar, mas se você pudesse exemplificar, o problema que a gente tem aqui hoje a gente ainda usa o sistema legado só para fazer a distribuição de pauta, quando o processo sofre um recurso. Tem uma discussão, a administração vai lá e dá uma canetada, dizendo que você tem que, por exemplo, devolver diárias. Aí a pessoa não concorda com aquilo e entra com recurso, discordando da decisão da administração, do presidente, no caso. Aí isso vai para o pleno. Quando isso vai para o pleno, aí é que começa a confusão. E a gente aqui tem usado o sistema legado para fazer essa distribuição, entendeu? Ou seja, para incluir esse processo na pauta administrativa lá do pleno. E aí eu não sei se vocês estão cientes desse problema, não sei nem como é que vocês fazem aí no 12, se você puder exemplificar. Obrigado. Robert, como diretriz, eu acho que a gente já tem uma resposta para te dar, tá? Eu creio que o Márcio saberia dar essa resposta, o Gustavo também, mas se o Márcio me permitir, eu vou passar a palavra para o Gustavo, até porque eu estou vendo que o Xavier está com muita saudade do Gustavo. Eu ia falar exatamente isso. Então, se o Gustavo não se importar, eu gostaria que respondesse. Obrigado aí, viu, Valdir? A saudade também é recíproca, viu, Xaxá? Bom, enfim, pessoal, viu, Robert, eu vou começar pela resposta à pergunta 1 ali, que era em relação aos advogados, né? De fato, o portal do PROAD agora, a gente até chamava ele de portal externo, porque ele tinha inicialmente só uma visão de tratar com fornecedores, algumas assinaturas, enfim. Agora a gente está até mudando a nomenclatura dele para chamar de portal PROAD, porque ele vai começar a concentrar todos esses serviços que o PROAD oferece externamente, né? E um dos grandes objetivos é realmente possibilitar esse tipo de situação, que é os advogados poderem acompanhar os processos, né, que eles são representantes, poder protocolar peças nesses processos e também poder, eventualmente, criar processos, se assim o órgão resolver habilitar, né? Então, tem todo um conjunto de parametrizações que podem ser feitas no portal para permitir isso. Então, objetivamente, sim, o portal PROAD vai possibilitar isso, tá? O uso pelos advogados. Como que isso vai ser feito? O advogado precisa previamente estar cadastrado no tribunal. Esse cadastramento, por hora, ele só pode ser feito por um servidor do tribunal, que confira os dados, enfim, e cadastre o advogado, né, no sistema. A intenção, e esse debate está acontecendo no Comitê Nacional do PROAD, a intenção é que esse cadastramento possa ser feito pelos próprios usuários, pela internet, mas obrigatoriamente vai ter que ter uma validação interna para conferência de dados, enfim, para evitar que algum dado seja disponibilizado para a pessoa indevida, né? Mas como é que isso funcionaria hoje no portal do PROAD, né, nessa nova versão? O advogado é cadastrado por alguém do órgão, esse advogado é associado àquele processo, e aí, a partir disso, quando ele logar no portal, quando ele entrar, se autenticar no portal,
ele já vai ter acesso ali aos meus processos, por exemplo, e vai poder acompanhar todos os processos que ele é parte interessada, tá? O mesmo pode ser feito, inclusive, com as partes que desejarem acompanhar os seus processos, elas podem ser cadastradas no órgão para poder acompanhar pelo portal, se essa for a diretriz do órgão, né? O PROAD, ele sempre tem essa diretriz que é de permitir ainda parametrizações pelos órgãos para se adaptar melhor às necessidades e às diretrizes de cada órgão, né? Então, vai poder fazer sim. Em relação agora, está respondida essa pergunta, Robert? Ficou claro? Beleza. Sim, ficou claro. Gustavo, só interrompendo rapidinho, mas é na mesma linha. Isso também se aplicaria, por exemplo, a aposentados, pensionistas, essas situações que a gente tem muita necessidade aqui, muita demanda de aposentado. O cara quer entrar com um processo, quer acompanhar um processo, e aí a gente está com um problema, porque eu não vou liberar tudo, o cara vai ver todos os processos, aí fica ruim. Então, fica ruim. Inclusive, nessa linha, eu não sei se eu estou atravessando aqui, mas de qualquer forma, talvez você toque nisso, sobre a LGPD. Se tem alguma previsão sobre isso também dentro do PROAD, porque nós estamos com essa preocupação agora iminente, né? Tá. Muito bem. De fato, Juarez, vai ser, a ideia também pode ser utilizada pelos advogados, pelos pensionistas, enfim, e além disso, também pode ser utilizado com o Ministério Público. Tá? Hoje, muitos tribunais fazem uma gambiarra aí para liberar o acesso à íntegra do PROAD para o MPT, e a partir dessa nova liberação do portal, o MPT pode ser, então, cadastrado como uma parte interessada nos processos, e os procuradores podem ser, então, associados ao MPT, e aí eles passam a visualizar todos aqueles processos que o MPT é parte, podem atuar, podem, inclusive, fazer a juntada das suas peças lá pelo portal também. A gente teve essa conversa, e aí eu já vou começar até a fazer um gancho já com a segunda pergunta do Robert. Nós tivemos uma conversa com o procurador-chefe do Ministério Público aí de Brasília, inclusive. Ele pediu essa solução, a gente explicou essa solução para eles e ele achou fantástico, porque eles também estão querendo padronizar como que isso é atendido por todos os tribunais, tá? Então, já é uma funcionalidade criada por eles também. Gustavo, desculpa, só rapidinho, já que vocês conversaram com eles, porque o que eu conversei com o pessoal da TI aqui, do MPT, aqui da nossa região, inclusive a gente foi lá, nós demos treinamento para eles com relação ao PROAD, a gente criou um setor MPT, então os órgãos nossos, né, os setores nossos, quando vão encaminhar processo ao MPT, eles encaminham como se fosse internamente, eles mandam tem um setorzinho lá, MPT. Sim. E aí o pessoal lá do MPT tem que ficar de olho nisso, né? Nós fomos lá, fizemos treinamento, então eles ficam de olho. Só que a sistemática deles lá, eles têm um MPT digital que já está integrado com o PJE. E aí, já que vocês estão nesse nível de conversação aí, talvez seria evoluir, né, futuramente para uma integração com o MPT digital, porque facilita muito para eles. Lá, pelo que eu entendi, eles têm um retrabalho lá, eles tiram o documento do PROAD, jogam no MPT digital, distribuem entre os procuradores, que fazem o recurso, que normalmente é 2 parágrafos, né, que eles escrevem. Até interessante isso, como o processo vai para lá, eles escrevem 2 parágrafos e devolvem daí para o PROAD, que daí tem que ser reencaminhado para o setor que enviou. Não, cara, perfeito. Essa é a ideia e por isso que eu falei até do gancho, né? Porque a intenção deles também era que eles recebessem tudo isso integrando com o sistema deles, né? Pelo MNI também. Por um padrão parecido com o MNI, enfim. E aí entra também essa questão dos processos, dos recursos administrativos, como tu falou, que também, por vezes, que são as situações que vão ao MPT, né? E a gente já fez testes aqui no TRT e viu que é possível utilizar o PJE para tramitar. Inclusive, eu acho que tem alguns regionais que já usam o PJE para recursos administrativos.
E nós temos essa intenção de integrar o PROAD com o PJE, e aí vai ficar até melhor para o MPT, porque daí eles vão só trabalhar com o PJE e com a integração que já existem. Isso não só facilita essa parte, mas também elimina essa necessidade que hoje nós temos de manter os sistemas legados só para distribuição dos processos de inclusão em pauta, né? Outra questão que eu acho que vai ao encontro dessa necessidade de integrar PROAD com PJE é o fato de que, quando é feita a distribuição, tem que ser feita também observando o equilíbrio da distribuição que já tem lá nos processos judiciais, né? Então, utilizar o módulo de distribuição do PJE nos parece ser o caminho mais importante, mais interessante. Já tinha sido feita uma demanda há um tempo atrás nesse sentido. A gente pretende, via Comitê Gestor Nacional do PROAD, tentar retomar esse diálogo aí com a equipe do PJE para poder fazer essa integração, tá? Murilo, por favor. Murilo inscrito, Gustavo. Bom dia a todos. Desculpe se eu estiver bem por fora mesmo, que eu for perguntar, não tiver nada a ver. Esses recursos administrativos que vocês estão comentando, esses processos administrativos, não se confundem com aqueles que agora vão tramitar no PJE Core? Não tem nada a ver, então eu estou boiando mesmo. Até onde eu sei, Murilo, a corregedoria tem algumas classes processuais. Eu não sei se tem alguém expert aqui em negócio de processual, assim, né? Mas, assim, o pouco que eu sei é que a corregedoria tem classes processuais específicas, e essas, sim, elas vão tramitar no PJE Core. Tá? Resta um conjunto de classes administrativas que não estão contempladas lá no PJE Core, certo? E que tornam-se filhos de ninguém, assim, quem tem os seus... E aí é que eu só teria que confirmar, eu fiquei devendo para esta reunião, e até me desculpo, mas é por causa da correria mesmo. Eu gostaria de confirmar se no CSJT, se essas classes administrativas, se já é legal a tramitação delas no PJE. Me parece que alguns regionais já estão utilizando. A gente fez aqui alguns testes, funciona bacana, tal, dá para configurar os OJs, dá para colocar as devidas competências, e as classes chegam, no final das contas, chegam lá no pleno, certo? A ideia que o Gustavo, bem alto nível, acho que a ideia que o Gustavo está colocando é que a gente vai ser capaz de propor um novo processo administrativo no PROAD, certo? Um advogado acho que não, mas internamente, pelo menos, um novo processo administrativo, obviamente no PROAD, que estará integrado ao PJE. No PJE é que vai ocorrer a distribuição deste processo para um relator, certo? A partir daí, ele tramita no PJE. E o PJE, sim, vai estar... o PJE, sim, já vai estar integrado... já está integrado ao MPT Digital. Portanto, a Procuradoria vai ser transparente para ela tranquilamente. Ô, Valdir, só complementando, então, esse teu raciocínio aí que está perfeito, só para deixar claro, né? Existe uma necessidade de um esforço de implementação do lado do PROAD, que é esse que o Gustavo também falou, né? Implementar esse padrão de interoperabilidade, MNI, por exemplo, mas isso depende de um aval, como tu bem colocaste, do CSJT, de que podem ser usadas aquelas classes de processo administrativo, matéria administrativa no PJE, né? Eu participo de um outro grupo de WhatsApp, assim, parece que o entendimento é de que agora parece que realmente tem regionais utilizando, embora nós mesmos aqui no TRT12, a gente ainda não esteja utilizando, né? A gente ainda usa legado para esses casos, como eu acho que é o caso de alguns regionais também, né? Então, para viabilizar isso aí, que parece ser o melhor dos cenários, são duas coisas, né? É um esforço pelo lado do PROAD, mas tem que ter também essa sinalização pelo lado do CSJT, né? Só para deixar bem claro.
Eu acho que o comentário... Tá perfeito, mas eu não sei se ficou claro, Murilo. Ficou, seria um assunto distinto. Tomei a liberdade de desativar o Marcelo aqui. Ficou claro. Então, são coisas distintas. Alguns assuntos que até a Mônica colocou aqui no nosso chat seriam afetos lá ao PJE Core, e outro tem um remanescente ainda que tramitaria com o PROAD, utilizando a sistemática de distribuição do PJE, caso o CSJT acate essa sugestão. Isso está como expectativa, viu, Murilo? Até como o CSJT tem que acatar, e a gente acha que tem que fazer uma sensibilização também. Me desculpe se eu estou falando besteira, mas, Gustavo, uma sensibilização do comitê do PROAD, né, para que esse assunto seja discutido e deliberado lá no comitê. Afinal de contas, o produto ele já fugiu um pouquinho dos nossos controles, certo? Eu até acho que já foi ventilado, né, Gustavo? É só priorizar mesmo, né? Sim. Viu, Waldir, só para deixar claro, esse assunto já foi debatido no Comitê Nacional e há um consenso de que o caminho mais eficiente seria realmente fazer a integração PROAD com o PJE, né? Até porque são sistemas já nacionais, já tem padrão para integrar, o PJE já oferece o MNI, e a gente poderia, no lado do PROAD, o processo nasce como um processo administrativo normal no PROAD, se há um recurso, ele precisa ser distribuído. E aí, neste momento, a gente criaria uma funcionalidade para fazer vamos chamar de recurso administrativo, né? Aí, quando isso fosse feito, a gente consumiria o MNI do PJE para integrar, fazer a distribuição, roda daí toda a parte processual lá e depois retorna para o PROAD para fazer a finalização e o arquivamento do processo. E bem levantado pelo Robert, existe uma discussão em relação às estatísticas, né? Mas nós entendemos que isso são questões de ajustes, de fazer algum filtro nas classes administrativas, mas ao mesmo tempo que isso é um problema, é uma oportunidade também para a gente fazer já as estatísticas desses processos administrativos também, né? Então, eu acho que é só uma questão de a gente evoluir nessas conversas. O comitê gestor do PROAD nacional está começando a fazer alguns encaminhamentos já com a nova administração aí com essa administração do conselho, né? Nem tão nova assim, né? Mas com essa administração do conselho, para a gente poder dar prosseguimento a algumas dessas decisões. E aproveitando até a presença aí do Luiz aí na nossa reunião, viu? Contamos aí com esse apoio para a gente poder dar encaminhamento a essas questões que vão ser levantadas aí pelo comitê. Não, eu caminhar a questão lá e assim, eu estou bastante recente, então assim, não tomei pé ainda dessas questões especificamente, mas assim, chegando à questão lá, a gente dá um encaminhamento, vocês podem me procurar aí o momento que for, até para qualquer esclarecimento e ver o andamento disso por ali. Muito bem, legal. Bom dia, pessoal. Gostaria só de fazer um comentário rápido. Eu cheguei um pouquinho atrasado, talvez isso já tenha sido até falado, mas escutei um burburinho de que o Luiz Taí podia até confirmar isso, de que haveria um movimento para se utilizar outro sistema no âmbito do TST ou do próprio Conselho, que seria o SEI, um sistema que é utilizado lá pela Justiça Federal. Isso tem cabimento ou foi alguma coisa que... Tem cabimento, sim. Isso aí está sendo motivo, objeto de análise dentro do TST. Tem um grupo estudando essas possibilidades. Tem cabimento, sim. Assim, não tem nenhum tipo de deliberação, nenhum encaminhamento ainda, mas que tem esse tipo de discussão, esse tipo de análise está em andamento, sim. Tem cabimento, sim, João Adriano. Luiz, deixa eu só expressar uma situação típica minha aqui. A gente ainda não tem o PROAD, nós colocamos o PROAD agora em homologação, então agora ia mesmo, entende? E só um minutinho. Então, a possibilidade, né, de mais à frente não ser o PROAD e sim o SEI, no meu caso aqui, como ainda não estou implantado, é crítica, né?
a gente tivesse uma antecipação, eu sei que as coisas não são tão fáceis assim, mas ajudaria esses tribunais. Parece que o TRT-13 também está na mesma situação que a gente, o Cartacho entrou em contato comigo, inclusive, Murilo, ficou sabendo do SEI, bababá. Falei, cara, fiquei sabendo, o nosso DG comentou comigo, e para mim é crítico, né, porque seria digamos, um esforço jogado fora, né, já é traumático sair de um sistema para implantar outro, aí a gente faria isso, e se vier mais à frente o SEI, teríamos 3 sistemas com processos remanescentes nos 3, né, então seria uma situação bem crítica para a gente. Viu, Luiz, eu queria só colocar também que essa discussão sobre o SEI e o PROAD, ela já aconteceu há muito tempo atrás, aí, quando a gente foi definir o Sistema Nacional de Processo Administrativo. Então, talvez, como sugestão, é interessante abrir um pouco essa discussão para os argumentos virem à tona, né? Porque esse estudo foi feito na época e foi bem detalhado para a gente escolher o PROAD, teve lá uma motivação, né? E acho que, se eu me lembro bem, uma das principais era exatamente a possibilidade da gente poder manipular o PROAD para ele prover integrações com os outros sistemas que nós temos na Justiça do Trabalho, inclusive a pasta funcional, por exemplo, só para dar um exemplo que veio à cabeça agora, né, que é um registro sério, que tem 100 anos de permanência e tal, e que ele já estaria integrado lá no CIGEP. Então, se essas discussões existem, como você está colocando, era importante que houvesse um fórum aí para que sejam colocados os argumentos, porque para a gente não tomar uma decisão que tenha um custo aí atrelado bem alto. Então, a gente já investiu bastante nesse caminho, então, para mudar o caminho agora, de fato, teria que ter um argumento bem forte, bem válido, né? Todo mundo é a favor de padronização, ninguém quer ser diferente, mas é importante sopesar bem essas coisas, viu? Porque o que eu posso adiantar é assim, isso é um assunto que está em pauta, mas assim, não tem nenhum tipo de posicionamento específico ainda, né? Quer dizer, a bola está quicando, vamos dizer assim, o assunto está no ar, né? O que eu vou fazer? Então, eu já posso adiantar que não tem nenhuma deliberação nesse aspecto, mas eu vou, como também está muito recente a minha chegada, eu vou pegar uma orientação com a Carolina, secretária-geral, de como encaminhar esse assunto para os regionais, né? E aí até eu vou utilizar aquele grupo nosso, WhatsApp, e para mandar uma mensagem com relação a isso daí, eu vou pegar uma orientação dela sobre como informar os regionais sobre esse assunto, tá? Da provável, né, assim, da discussão da adoção do SEI ou do PROAD, né? O fato é assim, esse assunto está em discussão no âmbito do TST, até que o próprio TST ele analisa isso daí, mas é só a discussão, é só a conversa, está no âmbito só da conversa por enquanto. Então, de fato, não tem uma posição para a gente passar ainda. Eu vou pegar uma orientação dela de como informar vocês sobre isso, e assim que eu tiver uma posição específica dela, eu passo para vocês. Ô, Luiz, desculpa, mas, Luiz, eu agradeço muito, tá? Esse assunto nos pega meio de surpresa e é muito crítico, não só na fala do Murilo, não só para os regionais que ainda não implantaram, né? Aqui para o TRT-12 é um investimento e é uma expectativa também administrativa, um investimento muito forte no que foi feito e também no que a gente está organizando para fazer, né? Todas essas diretrizes, enfim, que estão sendo construídas, para nós é de muita responsabilidade, assim, né? E a gente procura. Eu sei que você também, Luiz, até desde o primeiro momento, como eu te falei, está sendo muito transparente com a gente, né? E transparência aqui para o TRT-12 é um valor que a gente tem como muito forte, assim, sabe? Então, até o encaminhamento que a gente dá ao PROAD é nesse sentido, assim, de buscar uma transparência absoluta com os demais regionais, né? Para não ter nenhum tipo de surpresa, para a gente conseguir fazer uma gestão mais tranquila e alcançar as expectativas. Eu me preocupei bastante agora, sério, eu tomei um soco aqui no estômago com a palavra do meu amigo João Adriano. Enfim, mas eu espero, então, Luiz, tá, que de fato, sei lá, que se tiveres notícias e como se der essa discussão, que a gente crie um fórum mesmo para discutir, o que já, inclusive, já tinha sido discutido, né, como alguém comentou,
Enfim, Sim. são coisas que esses assuntos a gente conhece, sabe que tem que ser tratados com muito cuidado e tal, mas a gente espera maior transparência. Uma posição que foi colocada em uma das reuniões seria o seguinte quadro, seria o SEI ser adotado no âmbito de tudo isso aí, gente, foram discussões, tá? Tudo que eu estou dizendo não significa nenhum tipo de definição, nenhum tipo de decisão. Eu estou reportando por uma questão de transparência para vocês aquilo que foi discutido nas reuniões, mas que também não foi nem objeto de deliberação, ok? Mas foi citada a possibilidade, né, como possibilidade mesmo, da adoção do SEI no TST e no CSJT com um barramento de integração com o PROAD, certo? Então, assim, enfim, eu estou reportando em nível de transparência, deixando bem claro que não se trata de uma deliberação, de uma decisão. Eu estou só explicando para vocês assim, para não deixar nada embaixo do pano, nada embaixo da mesa, certo? Mas, assim, digamos assim, parafraseando coisas que eu ouvi em uma das reuniões que eu participei de uma reunião só, 2 reuniões sobre o SEI, né? Então, isso foi uma coisa ventilada, né? A possibilidade da adoção do SEI no âmbito do TST e do CSJT, e com uma provável implementação de um barramento de integração com o PROAD, tá bem? Mas, assim, gente, olha só, não vamos causar nenhum tipo de alarde, não quero ser alarmista nem nada, não é nenhum tipo de deliberação, eu estou sendo transparente, eu estou reportando aquilo que a gente está ouvindo, até para ninguém levar nenhum soco no estômago, viu, Valdir? Já causou, Luiz, já causou. Não, então, enfim... Mas obrigado, Luiz. Cada um tome aí o seu Lexotan aí nessa noite, que é para a noite poder ser bem dormida, e a partir de amanhã, pelo menos o assunto não causa aí tanto terremoto, tá bem? Mas, de novo, assim, olha, eu vou tentar pegar mais dados sobre isso daí, quem quiser me procurar, fique à vontade, que, de fato, por enquanto, a gente não tem mais elementos ainda para passar para vocês sobre isso, tá? Luiz, me permita só fazer uma pergunta para esclarecer o contexto. Parece que, pela tua fala, o estudo está sendo feito para a adoção do SEI no âmbito do TST e do CSJT, não necessariamente como um padrão nacional de sistemas, é isso? Gente, está tudo muito incipiente ainda. Então, eu estou até um pouco na seguinte posição, tudo que eu disser pode ser usado contra mim, né? Sim, sim. Então, olha só, tudo está no âmbito, assim, da possibilidade, o que foi conversado. Então, assim, um estudo específico, inclusive, não existe nenhum estudo oficial dentro do TST aberto, certo? Bem. Então, isso de fato não existe, não tem um grupo estabelecido, não tem um estudo oficial, não tem um projeto aberto lá. Existem algumas discussões, algumas conversas que estão sendo feitas, algumas apresentações. Nós assistimos algumas apresentações sobre o SEI, eu particularmente conheço o SEI, porque eu já trabalhei com ele em outros órgãos, né? Trabalhei com ele no CNJ, no TJDFT, no TSE, então, e a gente viu algumas apresentações sobre o sistema. Então, vamos lá. Não vamos tomar nada como antecipado, certo? Sim. Não é um projeto oficial deflagrado ainda, é uma possibilidade que está se aventando, sim, adotar dentro do TST e do CSJT, mas ainda, né, o vaporware, ainda só a discussão, ainda só no âmbito da conversa, ok? Esse estabelecimento, se é padrão nacional, se não é padrão nacional, se vai ter... Então, assim, dentre as possibilidades que foram ventiladas, vem essa questão. Mas e os TRTs que já utilizam o PROAD? Não, uma possibilidade seria a adoção aqui no TST e no CSJT com um barramento de integração. Mas tudo, gente, no âmbito ainda da especulação, tá? Tudo ainda muito especulativo, tá certo? Então, assim, é só para a gente acalmar a poeira, a gente seguir a apresentação, até porque tá bem interessante a apresentação mesmo, estou gostando bastante. Valdir, deixa eu só colocar rapidinho um posicionamento aqui, porque assim, eu vou, e aí, Luiz, eu estou até com, eu sei que você se enrolou todo aí com essa situação, tá? Não, eu acho isso aí tudo natural, gente, isso aí na verdade, olha... Mas eu vou até aproveitar para pedir a colaboração sua, tá? Já que você está no grupo nosso aqui, porque assim, eu sinceramente acho que é uma coisa que não deveria nem estar sendo discutida, entendeu? Então, assim, as pessoas que estão envolvidas nisso aí, porque tem muita coisa envolvida nisso, muito dinheiro já foi investido nisso aí, entendeu? Então, uma coisa que isso envolve gastos desnecessários de recursos públicos. Então, se existe essa conversa, eu acho que é uma conversa que está sendo completamente desalinhada.
Não deveria nem existir essa conversa no TST e no CSJT de cogitar de implantar um sistema que não fosse o PROAD, processo administrativo. Essa é a minha opinião, entendeu? Porque existe um trabalho gigantesco feito. O nível de integração que a gente tem com o PROAD hoje, PROAD e o como é que é o sistema de RH? Que até esqueci agora o sistema. CIGEP, tá? O trabalho que a gente está gastando na integração de PROAD com o CIGEP, PROAD com ouvidoria, PROAD com pasta funcional, enfim, entendeu? Isso são 2, 3, 4 anos de trabalho. E aí, quando chega alguém e fala, não, a gente está cogitando implantar isso, outro sistema, já que a gente segue como você mesmo disse, um entendimento de colaborativo, um entendimento de padronização, isso assusta muito, né? Entendeu? Só para você ter o nível do choque que todo mundo levou aqui, que o Valdir está se contendo aí, mas se a gente tivesse numa mesa de bar, eu acho que tinha saído porrada. Entendeu? Eu coloquei no chat aqui, ora, assim, é similar virar e falar assim, olha, não, agora não vai ser mais o PJS utilizado, vamos estudar um outro sistema. Então, realmente, traz um choque. Sim. Não, muito bem. Eu acho que, claro, o Luiz está chegando aí, está tomando pé da situação, está começando a participar dessas discussões no âmbito da Justiça do Trabalho, mas talvez só esse assunto foi bem interessante de surgir agora, porque talvez com algumas informações a mais o Luiz consiga até trabalhar melhor esse contexto dentro dessas reuniões, né? Mas eu acho que vale bastante a pena dar uma olhada com carinho nos estudos que já foram realizados, né? Teve um estudo grande que foi feito em 2015, que definiu o PROAD, avaliou, fez um benchmark do PROAD com o SEI, à época, fez um benchmark do PROAD com outros sistemas da própria Justiça do Trabalho. Um estudo muito similar foi feito por um grupo de ouvidorias, que avaliou os sistemas de ouvidoria e também concluiu pelo PROAD. Desde então, em 2017, foi feito um termo de cooperação TRT-12 e CSJT para desenvolvimento do PROAD, e esse termo foi atualizado dentro das políticas de governança do CSJT agora em 2019, estabelecendo ele em resolução como sistema padrão, né? E todos os tribunais fizeram seus investimentos de implantação com base nesses estudos e em todo esse trabalho que foi feito, e talvez agora ter alguma diretriz diferente realmente traz todo esse impacto que o Robert está colocando, né? Mas eu acho, e aí é um achismo meu, tá? Na verdade, é só um achismo meu, assim. Existe uma deliberação que o TST tomaria ele enquanto TST, mas daí isso virá uma imposição aos TRTs do tipo, tirem o PROAD, o padrão nacional agora é o SEI, aí já é outra decisão bem diferente. Eu, particularmente, Robert, quero ponderar com você um pouquinho, você coloca assim, entendo a sua posição, que você acha que a discussão não deveria nem estar em voga, mas eu, particularmente, já enfrentei esse tipo de discussão de forma bem mais severa, que era com relação ao pessoal os defensores lá do EPROC, né, do próprio PROJUD, que tem no Paraná, o EPROC tem na região sul, e o CNJ tinha por deliberação de resolução, a resolução 185, que padronizava o PJE, agora ela sofreu algumas alterações, e, inclusive, assim, teve uma briga muito grande do CNJ com o Tribunal de Justiça de São Paulo, que, inclusive, eu tive bastante envolvido nessa confusão, nessa discussão, né? São Paulo queria fazer um projeto de 1.340 bilhões de reais com a Microsoft, e todo o pessoal do EPROC, e era mais ou menos essa argumentação, isso não tem sentido, porque nós já investimos assim, assado. E aí a gente estava, inclusive, diante de uma auditoria do TCU que dizia exatamente o contrário, né, que dizia que a diversidade de sistemas era uma coisa prejudicial, que causava prejuízo financeiro e prejuízo operacional de várias sortes à sociedade brasileira. E dentro de uma visão de futuro, a gente tinha uma questão assim, uma visão não de padronização no sentido de arranca o EPROC, arranca o PROJUD e coloca o PJE, mas de tentar discutir com os tribunais alternativas de convergência tecnológica, certo? E é mais ou menos o que é essa nova resolução e esse projeto, essa decisão do ministro Luiz Fux, inclusive, de permitir os juízos todos digitais. O CNJ abriu um projeto que eles chamam de plataforma digital do Poder Judiciário. É exatamente uma nuvem de microserviços e serviços que todos os sistemas possam contribuir no sentido de fazer uma convergência tecnológica, certo?
Então, assim, agora, eu não ouvi nenhuma das reuniões no sentido de tornar o SEI um padrão nacional e retirar o PROAD da Justiça do Trabalho e impor os TRTs que migrassem para o SEI. Eu não ouvi isso, certo? Certo, Luiz. Pessoal, vamos passar a palavra para o Eduardo. Desculpa, Gustavo. E depois do Eduardo, se vocês não se incomodarem, eu acho que a gente não vai conseguir gastar esse assunto agora, até porque, de fato, muita coisa aconteceu, já passou aqui na minha cabeça agora, num turbilhão de pensamentos, tá? E eu também gostaria de tirar o Luiz das cordas, né? Até para que consigamos refletir melhor e evoluir, eu acho que no sentido de continuar com a PROAD, né? De revisar, de verificar que, enfim, de tudo que já foi feito, de todo investimento e tudo mais. Mas vou passar a palavra para o Luiz, para o Eduardo, aliás. Valdir, desculpa, eu só queria concluir, porque foi eu que dei início a essa discussão, e só para esclarecer, a minha intenção inicialmente, Luiz, era realmente saber se isso não era um comentário que surgiu nos diretores gerais sem fundamento. Mas eu acho, sinceramente, que não há motivos para a gente ficar muito aflito em relação a isso. O PROAD já está assim, bem estabelecido na Justiça do Trabalho, à exceção do TST e do CSJT, e é natural que órgãos do nível do TST e do CSJT tenham que fazer algum estudo para poder implantar um sistema A ou B. Então, sabe por quê, gente? Veja bem, ó. Desculpa te interromper, João. É só corroborando o que você está dizendo, exatamente nesse sentido. Por quê? O TST utiliza um sistema hoje, que é o PAE, Processo Administrativo Eletrônico, que é muito ruim. É muito ruim. Então, o TST está num cenário, exatamente como o Adriano está mencionando, de migração de sistema e de verificação de alternativas. O próprio TRT da 10ª região, por exemplo, ele utiliza o SEI, né? Então, assim, a gente vai impor lá, tira o SEI, coloca o PROAD, quer dizer... Então, assim, o que está em discussão no TST, e tem totalmente fundamento que o Adriano colocou, assim, tem fundamento sim, porque o TST está discutindo no âmbito do TST qual vai ser o sistema de processo administrativo a ser adotado no âmbito do TST, e não foi ventilado lá, eu pelo menos não ouvi em momento algum, a possibilidade de se botar ele como padrão do Justiça do Trabalho e retirar o PROAD. Isso não foi discutido. Estava em discussão qual seria o novo sistema de processo administrativo a ser adotado no âmbito do TST. Ok, Adriano. Aí eu queria passar a palavra, então, para o Eduardo. Eu te interromper, viu, Adriano? Desculpa, é mesmo. Só para pegar o gancho no que você estava dizendo. Peço desculpas aí. E, gente, olha, eu acho que a melhor questão de todas aí é a informação, tá certo? Então, quem quiser me consultar a qualquer momento aí, eu estou, de fato, inteiramente à disposição. Tá bom? Eduardo, por favor. Gente, a mensagem que eu queria passar para vocês é bem no sentido aí que passaram o Luiz. Não tive a oportunidade ainda, Luiz. Bem-vindo ao barco. O estudo, eu tive notícias disso, porque a gente tinha o Dr. Braulio do CNJ, tem um juiz nosso que é auxiliar da corregedoria, e eles estavam participando disso, e eu só estava querendo resgatar aqui um e-mail que eu tinha tratado desse assunto antes de falar, para ter certeza do que eu ia dizer. Posso dizer a vocês o seguinte, não tem motivo nenhum para preocupação. A motivação da adoção do SEI pelo TST é porque todos os tribunais superiores utilizam o SEI, e eles estão estabelecendo um protocolo de comunicação entre eles. A preocupação é a integração com os outros regionais. Assim como o TST não utilizava o PROAD até hoje, e isso nunca nos fez qualquer efeito, ele vai utilizar o SEI, e isso não terá qualquer efeito para a gente. Não é isso que está sendo discutido. Não está sendo discutido o afastamento do PROAD, novo padrão para o justiça do trabalho, nada. É uma questão que isso foi feito, inclusive, vou até para isentar aqui o Luiz, porque é verdade mesmo que aconteceu, isso foi feito a revelia do CNJ. Os presidentes dos tribunais superiores tomaram uma decisão, ela ficou suspensa no TST por conta da mudança breve de administração, a decisão não é nova, e ela foi agora adotada pela presidente do TST. Não se discute essa questão. A ação é diversa do que a gente está pensando aqui. Eu sei que assusta, eu também levei um susto aqui a hora que eu ouvi, mas, Valdir, bicho, pode esquecer esse soco no estômago aí, você não precisa nem revidar em ninguém, toma uma cerveja aí, fica tranquilo. Já está esquecido, Eduardo. Essa não é o mote, era uma coisa que estava ocorrendo entre os tribunais superiores mesmo, eles querem estabelecer um protocolo de comunicação. E, até onde eu saiba, essa informação eu não tenho confirmação,
mas até onde eu saiba, dentro do estudo que está sendo feito, lá, talvez o Luiz tenha mais notícia disso, está sendo feito lá no TST, existe a preocupação de uma interface para recebimento dos expedientes administrativos de outros sistemas, quaisquer, né? Quer dizer, o TST, me parece, nem está trabalhando com a hipótese de que a gente precise ficar utilizando o PROAD, ou não possa utilizar outro sistema. Como disse o nosso colega que está apresentando aqui, me fugiu o nome, por favor, me perdoe, uma espécie de MNI que vai permitir que as coisas tramitem entre o outro. Não precisamos nos preocupar pela notícia que eu tive, nunca nem tinha comentado isso com vocês, nunca tinha falado, porque era uma coisa assim, tão lá dentro do TST com os outros tribunais, que eu nunca tinha... Tanto que estava todo mundo falando, eu estava desesperado tentando achar o e-mail que eu tinha tido essa notícia aqui, para dar para poder falar, e demorei um pouquinho para achar, desculpa. Gente, olha, só para tranquilizar todo mundo também, eu estava conversando com vocês aqui e passando um WhatsApp aqui para a secretária-geral, não existe posicionamento no sentido de determinar os TRTs que adotem o SEI, tá? Está sendo uma decisão interna do TST e possivelmente o CSJT também adote o sistema, é o mais provável, mas, assim, não vai, por enquanto, não tem nenhuma sinalização de impor isso como padrão nacional aos TRTs, certo? Ok? Recebi por WhatsApp aqui essa posição da secretária-geral para acalmar todo mundo aqui, a reunião prosseguir. Mas, e aí, Valdir, peço desculpas aí pelo soco do estômago, viu? Até me... Não, quem me deu soco foi o João Adriano. Não, também, gente, porque como eu estou muito recente também, às vezes eu posso passar a coisa de um jeito um pouco impreciso, um pouco dúbio, né? E aí eu sei que isso aí assusta, mas é como eu estou dizendo assim, vamos devagar, tá bom? Tranquilo. E aí, tá legal? Tranquilo. Acho que está esclarecido. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Luiz. Eu acho que a gente passa... Nós tínhamos marcado... Valdir, deixa eu só fazer uma pergunta aí, já vamos retomar a apresentação aí. Claro, Marcelo. Tem um questionamento, cara, que é relativo à questão da integração com o DEJT. A gente tem essa integração no PROAD hoje, assim, não foi falado nada a respeito, eu entendo que a ideia é manter essa integração. Mas existe alguma coisa relacionada à possível integração com o Diário de Justiça Nacional lá, que o CNJ determinou que nós passássemos a adotar? Em tese, a gente discutiu isso na reunião de secretários, mas não houve definição e nem tem essa definição se isso vai ser feito também para os atos administrativos. Essa é a questão. Queres responder, Gustavo? Não, eu acho que tem uma discussão aí ainda que me parece que não está muito bem definida, é que o caderno administrativo parece que continua sendo no DEJT, né? Então, o DEJT está mantido para os atos administrativos, então o PROAD, por hora, continua integrando com o DEJT. Havendo uma determinação diferente, a gente só vai fazer uma mudança de integração, enfim, mas daí a gente precisa dessas definições aí para poder trabalhar no comitê e priorizar essa demanda. Mas, por hora, me parece que a situação requer que a gente mantenha a integração PROAD com DEJT. Gustavo, só permita fazer um acréscimo rápido. Participo do Comitê Nacional do DEJT, e é exatamente isso que o Gustavo falou, né? O colega Willer, ele coordena esse comitê, e o entendimento dele, do comitê, enfim, é de que, exatamente como falou o Gustavo, né? De que a determinação seria publicada no DJE, no DJE, matérias judiciais e ativas, a princípio, continuaria no DEJT até segunda palavra, até segunda ordem, enfim. Beleza, obrigado, Mas, obrigado, Ibarra. Valdir, posso fazer uma pergunta? Aproveitando essa discussão toda, o PROAD hoje, ele já contempla alguma camada de integração, tanto para obtenção de dados do PROAD, ou até mesmo para gravação de dados no PROAD, que aí se houver uma necessidade, né, de integração com outros sistemas, e até mesmo algum regional que precise de alguma funcionalidade, se hoje o PROAD já contempla alguma API, alguma camada de integração, e tanto para obtenção quanto para geração de dados para o PROAD.
Sim, o PROAD já oferece a API para algumas funcionalidades, né? Criação de documento, inclusão de participante. Eu não vou aqui esgotar de cabeça quais são as funcionalidades, tá, Alexandre? Mas o PROAD não é de hoje, já tem algum tempo já tem essas funcionalidades. Desculpa, vai lá, Gustavo. Não, consulta de processo. Então, ele tem as APIs que fornecem e possibilitam integrar com sistemas. Inclusive, a implantação do PROAD no TRT-13, eles mantêm um sistema lá que que faz o protocolo do PROAD por meio do sistema deles. Então, essas APIs existem, estão aí disponíveis, e alguns tribunais já usam elas no dia a dia, e nós utilizamos para integrar com outros sistemas. Enfim, elas estão realmente disponíveis, tá? É que está no nosso planejamento, né, começar a implantar o PROAD até o final do ano, mas a gente queria aproveitar algumas funcionalidades, que a gente também tem um sistema próprio, de fazer essa integração, né, com o PROAD aí, e aproveitar alguma coisa que a gente já tem, mas está esclarecido. Obrigado. Acho que podemos dar continuidade à apresentação, né? É isso? Masi, por favor. Ok. Bom, até porque, gente, nós tínhamos marcado a reunião entre 10h30 e 12 horas, certo? Com a discussão, que foi bastante proveitosa, é claro, a gente vai explodir um pouquinho o tempo, tá? Mas tá com a palavra o Masi. Tá bom, obrigado, Valdir. Bom, então, só retomando aqui... desculpa, deixa eu apresentar. Aqui, compartilhar. Está aparecendo para vocês aí, né, pessoal? Deixa eu só voltar aqui. Então, a gente estava avaliando aqui agora a funcionalidade de protocolar manifestação, né, a partir do portal PROAD. Então, o cidadão informa aqui os seus dados, escolhe o tipo de manifestação, né? Tem aquela mensagem ali para questão da LGPD, que é parametrizável também. E aqui, mais uma novidade interessante, que é a possibilidade do cidadão poder incluir documentos anexos, né? Nessa captura de tela aqui, enfim, aparece só PDF, mas é possível foto, vídeo, então tem alguns formatos, né? JPG, PNG, MP4, PDF, alguns formatos que é possível fazer o upload. E que depois isso vai ser tratado lá pela ouvidoria na aba de anexos, né? Então, só destacando ali. Ao concluir o cadastro da manifestação, aqui tem mais uma novidade, uma questão importante, que o cidadão ele recebe esse código para acompanhamento da sua manifestação, né? Então, isso era um daqueles pontos que a gente não conseguia pontuar no ranking de transparência do CNJ, que a partir de então estaremos atendendo, né? E além desse código para acompanhamento da manifestação, também é informado para o cidadão o número do PROAD, né? Caso ele queira utilizar essa informação no futuro, ou para fazer uma consulta, se estiver configurado para que ele possa consultar esse tipo de processo, ou para ele facilitar o contato dele com a ouvidoria e informar qual é o PROAD da manifestação dele. Então, com base nesse código aqui, ele vai poder fazer uma consulta de manifestação. Aqui eu estou só mostrando que nos anexos, uma aba nova, né, que aparece só para ouvidoria, nos processos que estão com a ouvidoria, aparece aqueles documentos que foi feito upload ali, um JPG, um PDF, outro PDF, enfim. Né, essa aba aqui ela não existe atualmente e ela passará a existir com esses uploads ali da manifestação. Para acompanhar a manifestação, então, o cidadão ele pode escolher essa opção, né, acompanhar a manifestação, ele vai informar o código, vai passar pelo CAPTCHA, e ele tem essa informação, então, da tramitação do seu processo, da sua manifestação, né. Caso o cidadão tenha esquecido esse código, ele tenha perdido essa chave, mas ele pode entrar em contato com a ouvidoria, né, por telefone, por e-mail, e a ouvidoria tem como gerar novamente esse código para que ele, a partir de então, volte a acompanhar essa tramitação, né, então é possível fazer isso também.
Bom, aqui a tela inicial são os documentos compartilhados, né, com o cidadão que loga. Oi, Gustavo. Só um pequeno complemento, que além de acompanhar pela chave de acesso, o cidadão também, se ele informou o e-mail, ele pode receber as notificações já no seu e-mail, na medida que a tramitação vai acontecendo, né? Então, tem a transparência ativa e a passiva aí, né? Isso. Foi aquilo que a gente chamou de push lá no começo, né? Que é uma das novidades, né? Aquele job vai ficar rodando, vai ficar informando por e-mail para ele o que aconteceu com o processo dele. Bom, essa aqui também é uma novidade, consultar processo, então, a partir de agora, a gente já vai ver como, né, mas o cidadão vai poder consultar processos, então ele vai clicar nessa opção, vai ter alguns filtros ali, poder escolher tema, assunto do processo, enfim, mas aí aqui é uma questão bem interessante, porque, como quase tudo no PROAD, isso aqui é parametrizável também, então, o regional, ele vai poder avaliar quais assuntos ele entende que é interessante abrir para consulta pública. Então, por exemplo, o tribunal regional, ele pode ser mais conservador, abrir poucos assuntos, ou ele pode ser um pouquinho mais ousado e colocar ali, ou até todos, enfim, vai depender da maturidade de cada regional. Ou então, se o CSJT entender que deve se padronizar isso aí, basta que todos os regionais parametrizem da mesma forma. Mas o fato é, o mecanismo está construído, né? Tem a possibilidade, e com a possibilidade também de parametrização por tribunal. Então, ele vai adotar aí a política, né, que ele entender que é adequada para... eu só quero liberar a compra direta. Não, eu só quero liberar pedido de auxílio, eu só quero, enfim, aí por aí vai, né? Aqui, protocolar processo, então, de forma análoga, né? O cidadão, ele vai conseguir protocolar qualquer tipo de processo, qualquer assunto, de novo, vai cair nessa mesma discussão. Então, o tribunal vai estudar e analisar que tipos de assuntos ele entende que é adequado que o cidadão possa protocolar. Ele pode ser mais conservador ou menos conservador, né? Aí vai da maturidade de cada regional. Mas, enfim, ele vai escolher assunto aqui, né? O cidadão vai colocar o resumo, vai poder adicionar documentos, colocar uma descrição, enfim. Ele pode se colocar aqui como interessado também, né, para depois poder acompanhar, como o Gustavo falou, em consultar meus processos, né, essa opção que, acho que foi o Robert que tocou nesse assunto, não me lembro agora exatamente, de situações de que, tem um advogado, tem um perfil específico da sociedade que quer acompanhar os seus processos, né, o sistema vai entender que ele está associado e ele vai poder consultar por aqui, até independente daquela parametrização da consulta pública, que ela é mais aberta, mais ampla, né? Não sei se ficou claro esse aspecto aí. Bom, a gente está quase no final, tá, pessoal? Aqui, esse slide aqui, ele reforça e resume aquilo que a gente falou em relação a essas novas funcionalidades do portal PROAD, principalmente, né? Então, quais seriam? Tem uma questão que tem que ser definida, qual é a mensagem lá sobre a LGPD nos formulários de manifestação de ouvidoria e SIC. Então, de fato, há uma proposta, uma mensagem inicial ali que o Comitê Nacional propôs, mas cada regional pode amadurecer e entender se é adequado ou não usar aquela mensagem, escolher uma outra mensagem, enfim. O nosso próprio regional, por exemplo, aqui está avaliando isso, né, e aí o nosso regional, aqui o TRT12, entendeu que essa discussão é um pouco mais ampla, ela envolve, inclusive, o comitê responsável por implantar LGPD em todo o âmbito do regional, né? Então, não é uma questão para ser analisada só nesse formulário, então é uma questão integrada, ampla, e aquilo que se decidir colocar na mensagem do portal de internet, enfim, provavelmente vai ser muito alinhado com o que vai aparecer aqui. O importante para a gente, o que é? Tem a possibilidade, tem o parâmetro, basta definir isso aí, por quem tiver competência para definir, e a gente da TI, né, só configura esse parâmetro e vai aparecer para o usuário. Aí tem outras questões também, como, por exemplo, também dizem respeito, né, LGPD, deve ser obrigatório informar CPF e data de nascimento, por exemplo, no formulário de manifestação, ou quais dados são obrigatórios, quais não são, né, também parece também o ponto ali. De novo, né, tendo a definição, basta parametrizar, é bem tranquilo do ponto de vista desse sistema.
a discussão que é muito mais negocial, até provavelmente, do que de TI, né? Aí um outro aspecto é validar quais mídias, né, quais tipos de arquivos o manifestante pode fazer upload quando ele for fazer a manifestação. De novo, né, quando a gente apresentou isso aqui na semana passada para a nossa ouvidoria, ela não deu a resposta de bate-pronto, assim, se ela entende que foto, vídeo e documento é o suficiente. Eles estão avaliando, então cada regional vai poder avaliar isso aí, né? Há o suporte para fazer. Só reforçando aqui, né, então, a possibilidade de upload na manifestação, ela é mais ampla, ela contempla mais formatos do que dentro do próprio PROAD, que por enquanto ainda é PDF apenas, tá? Oi? Marcelo aqui novamente. Uma questão, cara, vocês fizeram alguma limitação de tamanho de arquivo nesses formatos aí diversos? Olha, se não me engano, 10 mega, é isso, Gustavo? Tá valendo 10 mega ainda? É isso, né? Mas isso é parametrizável também, tá, Marcelo? Então, de novo, vai da realidade de cada regional. Tem parametrização para a quantidade por arquivo e para a quantidade total do somatório dos arquivos também, tá? Então, isso se adapta aí à necessidade de cada órgão. Show. Beleza. Então, só prosseguindo aqui, aquela questão, né, que o Gustavo havia colocado, de que tem o push, né, de que, por exemplo, então, o cidadão, ele faz ali a manifestação, ele informa ali o e-mail, mesmo que ele não vá ativamente procurar a tramitação, ele vai receber de forma passiva, né, no e-mail dele, mas o que ele vai receber no e-mail? Só tramitação de uma área para outra, ou então ele vai receber um e-mail quando for incluído um documento novo, ele vai receber uma notificação quando for arquivado aquele pedido, então isso também é parametrizável, né? Quais informações vão chegar de forma automática aí nesse push aí para o cidadão? É um outro parâmetro que tem que ser analisado e definido pelo regional. Ô, Mazi, aí me permite também só uma outra informação, que é não só a parametrização de quais eventos que o órgão deseja notificar o manifestante, mas também uma tradução mais em linguagem cidadão de como que ele pode acompanhar isso, né? Então, teve uma discussão nos grupos, que se o manifestante recebeu um e-mail dizendo que foi feita uma solicitação de providência para a área tal, talvez ele não entenda o que isso significa para ele. Então, existe a possibilidade de fazer uma tradução dessa linguagem mais técnica para uma linguagem mais cidadã para ele poder ter a informação mais precisa, né, em algo que ele entenda realmente. Gustavo. Obrigado, Gustavo. Oi, Gustavo. Bruno aqui da TRT19, tudo bom? Aquela parametrização por data, para liberar a partir de uma data, foi implementada já nessa versão? Se não foi, eu queria saber como é que vocês fizeram com o legado. Vocês revisaram o legado antes de liberar um assunto específico, liberou de uma vez mesmo? Assim, até na apresentação, são tantos os parâmetros, as possibilidades de configurar o sistema, que também a apresentação ficaria bem complexa se fosse abordar todos eles, né? Mas, viu, Bruno, é importante, essa pergunta é importante porque já deixa os tribunais preparados para começar a pensar na estratégia de implantação. De fato, a parte da consulta de processos, ela é parametrizável, então você parametriza o assunto que quer liberar para consulta e pode parametrizar a partir de quando esses processos vão poder ser consultados, né? Então, isso possibilita que os órgãos façam um planejamento, porque muitos podem ter alguma preocupação de liberar uma informação interna, etc. Então, pode-se, por exemplo, configurar que vai liberar os processos de compra, por exemplo, a partir de janeiro de 2020. E aí eles podem se planejar para revisar esses processos, para ver se realmente todos os documentos que estão lá podem ser liberados, né, e fazer os ajustes necessários para poder
efetivamente liberar essa consulta, tá? Mas então pode, e além do assunto, da data de liberação, também tem a parametrização de quais eventos o tribunal quer disponibilizar na consulta e quais os tipos de documento, e aí o sistema, então, faz todos esses cálculos e só libera também aqueles documentos que foram definidos com um novo tipo de acesso, que é o público na web, que o Masi vai explorar aí ainda na apresentação dele. Perfeito, beleza. Obrigado, Gustavo. Bom, então, aqui, embora esteja escrito portal externo, leiam um portal PROAD, tá, pessoal? Então, essas, até a gente brincou aqui no slide, indefinições, né? Que a gente precisa, então, chegar no consenso do que vai ser, quais assuntos, como a gente já tinha dito, né, poderão ser consultados e protocolados pelo cidadão externo. E como o Gustavo já bem colocou ali também, me parece que isso aqui é uma preocupação, né? Nós vamos abrir todos os, por exemplo, vamos abrir o assunto compra direta, mas será que aqueles processos lá de 2014, 2015 estavam instruídos de uma forma adequada para abrir a consulta pública? Bom, então resolve-se esse problema, como o Bruno também já adiantou, né? Com essa questão da linha da data a partir de quando, então combina-se esses parâmetros, né? A partir de tal data, tais assuntos, né? Ou pode-se dizer que é desde sempre também. Aí vai da maturidade do regional. Isso, obviamente, para consulta pública, né? Porque o protocolar, então, você vai definir ali quais que você vai... quais assuntos que o cidadão vai poder protocolar, e a partir de então ele pode criar esses... uma questão que o Gustavo também já adiantou, que é bem importante, é a questão do nível de acesso dos documentos. Hoje, por exemplo, nós temos ali... para quem já está mais habituado a usar o PROAD, né, nós temos aqueles níveis de acesso, processo decisório, sigilo médico, enfim, que definem quais perfis podem acessar aquele conteúdo. Foi criado aqui um novo nível de acesso chamado público na web. Então, somente serão exibidos na consulta pública aqueles documentos daqueles assuntos selecionados, né, definidos, cujo nível de acesso seja público na web. E isso para dar uma maior garantia e segurança para o regional, para o tribunal, enfim, né? Então, ele pode entender o seguinte: olha, eu vou começar agora por esse assunto aqui, mas eu vou um por um ali, só aqueles que eu marcar como público que vão ser acessíveis. Mas isso é muito trabalhoso, né? Isso dá um controle muito grande, mas dá muito trabalho. Então, o tribunal pode ter uma outra estratégia. Não, vamos fazer o seguinte: todos os documentos que hoje estão com nível livre, né, que não estão restritos, não são processo decisório, não são sigilo médico, nós vamos entender que o que é livre pode ser visto na web. E aí pode ser feita aí uma operação em lote aí, na própria TI para essa atualização aí, para não obrigar as áreas de negócio a ter que ficar clicando um por um, né? Entendemos que isso dá uma flexibilidade, então cada tribunal vai poder avaliar se ele quer ter mais controle, se ele quer ter mais automação, quer ter mais transparência, menos transparência, enfim. A ideia é atender a todos os contextos possíveis, né? Além disso também, né, então a gente falou os assuntos, as informações que aparecem na ficha do processo, né? A ficha do processo, ela tem inúmeras informações, né? Os eventos, os documentos, os participantes, tudo isso aí vai poder ser parametrizado. O resumo, por exemplo, a gente sabe que, a gente usa PROAD há muito tempo aqui, então a gente sabe que no resumo, como é uma questão assim, meio que não é uma informação tão oficial, às vezes a pessoa coloca qualquer coisa, uma coisa mais simples, assim, mal escrita, abreviado. Pô, eu não quero abrir o resumo para consulta pública, pode até ficar feio para o tribunal isso aí, né? Então, questão de avaliar e parametrizar todos esses elementos para construir essa consulta pública de processos. Aí uma questão que surgiu aqui quando a gente apresentou aqui no TRT12 foi essas indefinições, né, ou a definição desses parâmetros, isso aí, de alguma forma, para a entrada do PROAD 4, não é impeditivo, né, mas impacta diretamente naquelas funcionalidades que dependem desses parâmetros. Então, por exemplo, o tribunal quer colocar o PROAD 4, ok, coloca, já vai ter inúmeras melhorias e funcionalidades novas.
mas ele ainda não conseguiu avaliar, amadurecer quais assuntos ele quer abrir para consulta pública. Ok, ele simplesmente não vai conseguir oferecer para o cidadão a consulta pública, o cidadão não vai conseguir consultar nada, mas isso não impede que ele coloque no ar essa versão. Tá? Não sei se ficou claro aqui. Bom, então, se ninguém tiver mais alguma dúvida, claro, a gente abre para os comentários, mas a gente quer deixar aqui os nossos contatos, né, SED, CETIC aqui do TRT12, para eventual esclarecimento, enfim, qualquer tipo de informação. A própria lista aqui, nós colocamos a lista dos técnicos da equipe que trabalha na codificação aí do PROAD, né, caso alguém tenha interesse também, algum aprofundamento, alguma questão mais técnica de infra, Docker, enfim. E agradecer, né? Agradecer a paciência de vocês aí, a colaboração, essa rica discussão. Mas passa depois os e-mails que eu preciso incluir lá no Assist como resolvedor. Viu? Viu? Bem, está aberto, né, para quem está aberto aos comentários, perguntas, mas deixar claro que não se esgota aqui, né, essa apresentação, nós estamos gravando, vai ser compartilhada, acho que todos recebem, né, não sei, acho que recebe automaticamente, senão vai ser compartilhado de qualquer forma, e não se esgota aqui, a gente está aberto a responder perguntas, a discutir melhorias, né, a discutir diretrizes, enfim. Né, temos muita coisa pela frente, espero que o PROAD tenha um futuro muito longo nacionalmente. Tá? Rudi, só um acréscimo antes de concluir, eu acho que eu falei muito rapidamente, nós estamos nesse momento homologando o PROAD 4.0 aqui no TRT12, a nossa expectativa é de que até o dia 14 a gente consiga concluir a homologação, né, e tudo correndo bem, dia 16 de outubro a gente implanta ele em produção aqui no TRT12. Aí, eu acredito que a questão de uma semana ou duas, ele rodando, né, se não tiver nenhuma surpresa, a gente providencia a liberação nacional. Então, acredito que início de novembro, acredito que a gente já vai colegas e poderem atualizar e implantar. Volto a palavra para ti, Valdir. Eu dou a palavra ao grupo aí, que se tiver mais alguma manifestação. Boa tarde, eu sou o Carlos aqui do TRT3, da área de infraestrutura, então tem duas perguntinhas aqui relativas a esse ambiente. Assim. Primeiro, no empacotamento para Docker, ele está empacotado para Wildfly? Essa é a primeira. E a questão de compatibilidade com banco de dados, que ainda a gente não está em produção no nosso ambiente, é só Oracle, parece que era Oracle até onde eu sei. Ele tem uma expectativa de suportar o Postgres também? Por enquanto ainda é Oracle, viu, Carlos? É uma das diretrizes a gente adaptar o PROAD para PostgreSQL, até para diminuir custo, né, de Oracle, mas embora seja uma diretriz, a gente ainda não oferece essa compatibilidade ainda nesse momento, né? Aí eu não sei se o Gustavo quer completar a informação, eu não sei até que ponto que isso já foi também discutido no Comitê Nacional. Sabemos que é uma diretriz, só não está concluída ainda essa implementação, né? Não, sim, é uma diretriz, é um desejo, já foram feitos alguns avanços nesse sentido, o Nelson depois também, é o líder técnico aí do time, pode falar um pouco mais a esse respeito, mas por hora a migração dele para o suporte a Postgre não se torna muito efetivo para todos os órgãos, porque o licenciamento Oracle já é necessário para o CIGEP, por exemplo, né, que é outro sistema. Mas tá no roadmap, está aí nas diretrizes do projeto. Por hora, a gente está tentando vencer o backlog, né, do PROAD, que ficou muito tempo represado até a gente conseguir fazer essa migração de tecnologia e chegar nesse ponto que nós estamos chegando agora. Mas a partir de agora a gente vai conseguir evoluir mais rápido as funcionalidades, entregar com maior velocidade, e a expectativa é que a gente possa avançar também nesse tipo de questão técnica, né? Mas o Nelson pode responder melhor a questão do empacotamento Docker, do quão longe nós estamos aí do PROAD suportando Postgre.
Nelson, está com a palavra aí. Boa tarde, Carlos. Sobre essa questão de empacotamento, se é Widefly ou se é JBoss 7, hoje, como a gente colocou antes, o ProAd ele tem vários módulos, né? Então, tem alguns módulos que são JBoss 5 e alguns módulos que daí é Java EE 7. Esses módulos que é Java EE 7, eles vão estar rodando no Widefly. Hoje já é empacotado em Widefly. Os módulos que é Java EE 6, daí eles estão rodando ainda no JBoss 5. Só que todos esses módulos que são Java EE 6, JCompany, estão sendo migrados. É uma das ações que a gente está tomando. Então, em breve, todos os módulos do ProAd vão estar rodando, vão ser JBoss 7 rodando, vão ser Java EE 7 rodando em Widefly. Obrigado pelas informações. Só um adendo aí, em relação ao CIGEP, eu participei de uma reunião com um grupo de coordenação técnica, parece que está no roadmap deles aí, o suporte por Postgres até o final deste ano, ou início do ano que vem, tá? Opa! Salvo engano, tá? Gilberto pode, que é do TRT3, participou da reunião também, ele pode complementar se ele tiver mais informações a respeito disso. Obrigado. É interessante. Na realidade, o NIS também está aí, né, participando, que é da segunda região. A ideia seria começar os estudos visando isso, né? Não sei se até o final desse ano já teria alguma progressão nesse sentido. Acredito que isso aí começaria a partir do ano que vem, já mirando nas novas versões, né? Mas não dá para a gente poder afirmar que já tem um prazo definido quando isso vai acontecer. Não, é isso aí mesmo. A ideia é de trabalhar nesse sentido, mas ainda não para a próxima versão que a gente tem, que já é logo agora, na verdade, né? Em previsão em novembro ainda. Não me falha a memória. Bom, pessoal, Fabiana aqui do TRT18, eu gostaria de encaminhar uma pergunta também. Como o Murilo já tinha adiantado aí anteriormente, a gente está no processo de implantação aqui, né, em Goiás, e uma das coisas que a gente se deparou de dificuldade é com relação a um dos módulos do ProAd, mais especificamente o de pastas funcionais. A gente tem um módulo, um sistema bastante avançado já nesse ponto aqui no TRT18, e o questionamento é se esses módulos que compõem o ProAd, eles são todos de adesão obrigatória, né, por parte do fato do ProAd ser nacional, ou se, por exemplo, nós temos a opção de não implantar o módulo de pastas funcionais do ProAd e usar o nosso e realizar uma certa integração. Gustavo, não sei se tu tens algo a falar, mas assim, me parece que obrigatoriedade não há, né, de implantar o SAF, né, que é o pastas funcionais. Inclusive, alguns regionais, salvo engano, adotaram o ProAd e não adotaram o pastas funcionais. Eu só não entendi muito bem qual seria a integração, Fabiano, que você citou. Assim, porque pelo que a nossa equipe técnica analisou, né, teria alguns pontos de integração que talvez a gente teria que fazer, né, não adotando esse módulo, né, a gente teria que adaptar o nosso sistema para se comunicar com o ProAd. Eu não tenho clareza agora quais pontos seriam esses, mas eu imagino que seria consumir a API do ProAd para eventualmente juntar alguma peça num processo. Parece que é mais ou menos naquela linha do que o Alexandre falou também, né, do ProAd, ele tem API, né, que já oferece alguns serviços e vocês consumiriam, enfim, me parece que nesse sentido, eu não sei se o Gustavo tem alguma informação mais oficial, assim, no comitê, mas parece que é tranquilo, né? Não, é isso, assim, na verdade, o SAF, ele é um sistema que nasceu integrado já com o ProAd, mas com o tempo ele se tornou um módulo nem do ProAd, ele é um módulo do CIGEP hoje, né, nacional. Então, assim, adotar ou não adotar o SAF é uma decisão do órgão, o ProAd não exige a adoção do SAF, mas eu só destacaria aí que o SAF ele é um módulo oficial do CIGEP, né, que compõe a suíte da solução CIGEP como um todo. Então, e aí o ProAd já está integrado com ele, né?
Não, perfeito, obrigado. Só aproveitando a palavra, só aproveitar todo mundo está reunido, né? A gente tem interesse aqui no 18 em levar, né, a questão do desenvolvimento colaborativo, né? Já temos o contato assinado e o quão antes a gente conseguir fazer a nossa reunião de kickoff aí para começar os trabalhos, melhor. Isso aí soa como música aos ouvidos. Muito obrigado. Mais braço, né? Obrigado, Fabiano. Sensacional a notícia. Certo. Ok, obrigado, pessoal. Pessoal, antes de acabar, Valdir, eu nem percebi aí, a gente vai ter um aplicativo para a PROAD com relação a dispositivos móveis? Robert, eu te respondi ali no chat, mas assim, no programa, o programa do PROAD, nacionalmente, ele tem 14 projetos, tá? Dentre esses 14 projetos, 2 deles tratam aplicativos. Um é um aplicativo para o PROAD, uso interno, né, uso de servidores, magistrados, e o outro é aplicativo para ouvidorias. Nós tínhamos 2 parceiros para esses projetos. O aplicativo de ouvidoria, nós tínhamos o TRT11 como parceiro, e o aplicativo do PROAD como um todo, nós tínhamos o TRT23 como parceiro. Contudo, assim, a gente, claro, entende que tem algumas prioridades nas administrações. Por hora, a gente não conseguiu ainda iniciar esses projetos, mas está aí, estão mapeados, tá? Mas não ainda iniciados. Mas, assim, independente disso, nessas alterações que a gente vem promovendo, a gente já tem feito uma análise das interfaces do PROAD e tentando sempre melhorar um pouco a responsividade dele para que ele possa funcionar melhor nos dispositivos móveis, tá? Mas isso ainda não é o objetivo principal, né? Mas, só reforçando, como eu falei, a gente está chegando numa situação agora que a gente vai conseguir fazer evoluções com maior facilidade e agilidade. Gustavo e Carlos, eu tinha mais um aqui. Uma das melhorias foi essa conversão automática para o PDFA, né? Isso é muito bom, era um dos pontos que os usuários reclamavam muito, de pouca usabilidade do sistema, né? Ter que converter sempre. Mas eu lembro que no início aí existia uma falta de robustez, digamos assim, nas ferramentas para fazer essa conversão, que às vezes dava falha, né? A gente acabava usando muito o PDF Creator aqui. Raramente, a gente nunca indicava usar aquela funcionalidade dentro do PDF Creator, acabava sendo mais prático para os usuários e dava mais certo, assim, quase nunca dava problema na conversão. Com essa conversão aí, a conversação vai, se acontecer uma falha, não conseguir converter, aí o cara vai conseguir fazer a conversão por fora e mandar, vai funcionar essa conversão. Eu já mandar o arquivo convertido, ele não vai converter, como é que está isso? Tu respondes essa, Nelson? Oi, Bruno. Tanto faz, tá? Se mandar um PDF, não PDFA, ele vai converter. Mas se mandar um PDFA, daí ele nem tenta converter. Já dá para incluir direto. Beleza, certo. Então, se der o erro lá na conversão, dá para converter por fora e enviar, né? Isso mesmo. E nos testes aí está tendo um nível de acerto grande, né? Na conversão automática. Eu até ia comentar a minha experiência, que eu também sou usuário do PROAD, né? Na minha experiência pessoal, a taxa de conversão ela tem sido excelente, assim, mas até se tu tens essa experiência de que teve problemas aí, até não sei se tem desrespeito ao script que a gente usava, Nelson, não sei se tem uma previsão da gente mudar o script, continua o mesmo ainda, de conversão, porque a minha percepção enquanto usuário é que a taxa está muito boa, não sei. A gente continua usando o GhostScript, tá? Então, por baixo, o PROAD, ele usa o GhostScript. Para ser sincero, também a mesma coisa. A experiência que eu tenho, eu estou no tribunal desde 2014, eu acho que eu vi acontecer 4 vezes esse problema.
Não, a gente acabou não usando a ferramenta do PROAD, aquela que a gente fazia conversão dentro do PROAD. Acabou que a gente adotou aqui no tribunal a conversão pelo PDF Creator, que é uma ferramenta que o pessoal já estava familiarizado aqui, e aí a gente manda sem problema. Mas eu lembro que quando a gente implantou, a gente foi um dos primeiros a implantar, a ferramenta tinha, sei lá, 90% dos documentos ela convertia, mas tinha um erro, assim, tinha um grau de erro ainda que acabou que a gente abandonou, mas isso foi numa versão muito... Foi numa versão muito inicial do PROAD ainda, né? Eu só perguntei para saber se a questão da conversão automática estava tendo esse nível de acerto grande. Talvez na época... Desculpa, Lázaro. Talvez na época o que acontecia é que a gente usava uma versão mais antiga do GhostScript, né? Então, com o tempo, a gente foi evoluindo essa versão do GhostScript e acaba melhorando a própria conversão. Uhum. Mas beleza, essa conversão automática vai ser uma maravilha aqui, porque a pessoa reclamava muito do trabalho de converter vários documentos. O que eu sugeria é começar a usar a conversão automática mesmo, cara, porque assim, ó, eu até fiz questão de envolver o Nelson nessa conversa, que me parece que o mecanismo, eu não tinha certeza se tinha evoluído ou não, mas a taxa de conversão, ela tá muito alta, pelo menos a percepção que eu tenho, tá? E os usuários, eles gostam bastante disso, porque facilita muito. Ainda mais agora que o upload múltiplo, então você escolher vários documentos e já converte de uma vez só, imagina a facilidade. Bruno, no nosso acompanhamento de requisições, assiste que não tem, assim, eu não tenho registro, assim, de conhecimento meu também de requisições nesse sentido, tá? É uma ótima notícia, vai ser uma grande melhoria isso aí. Beleza. Pessoal, alguém mais? Estamos ainda à disposição aqui. Embora sejam 12h30, né? 18h30 é ótimo. 12h30, estamos à disposição ou encerramos, enfim. Abraço a todos, gente. É isso, acho que a gente pode encerrar então. Como eu disse, continuamos à disposição. Espero que não se encerre aqui, né? Não pode se encerrar aqui. Vamos continuar junto com vocês e vocês com a gente, fazer esse ganha-ganha e essa união da justiça do trabalho, que para mim é fantástica, porque a gente consegue otimizar esforço, a gente consegue, e com isso a gente consegue garantir, né, a felicidade geral da nação aí, dos nossos jurisdicionados, tá? Muito obrigado a todos, de verdade, e convido vocês. Um abraço. Valeu, galera, até mais. Obrigado, pessoal. Valeu, gente, obrigado, até a próxima. Até logo, pessoal, muito obrigado aí. Agradeço aí a acolhida de todos, tá? Agradeço mesmo. E reiterando esse ganha-ganha, né? Quer dizer, o CSJT conta com o apoio de todos os regionais. Eu acho que, assim como eu falei no início, a tônica que a gente vai trabalhar vai ser uma tônica da colaboração, uma tônica da aproximação, da colaboração, da integração. Tem vários projetos aí que são feitos aí, acho que os principais, né, são feitos aí a várias mãos. Então, assim, reiterar minha disponibilidade de comunicação com vocês, de qualquer informação. E, assim, eu acho que o trabalho todo vai ser em equipe, né? De fato, a tônica da nossa gestão vai ser da aproximação, do diálogo, da colaboração. Conto aí com o apoio de todos. E contem também comigo lá na CETIC, no CSJT, tá certo? Muito obrigado aí pela acolhida de todos. Me desculpem aí se, por enquanto, não consegui passar informações muito precisas aí nesses tópicos, mas tá tudo muito recente ainda. Mas, enfim, tô à disposição, tá bom? Vamos montar essa rede colaborativa aí. Valeu, Luiz. Um grande abraço aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado mesmo. Abraço aí a todos. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Um abraço.